Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho de como a gente pode alcançar a compreensão dos temas dessa semana por meio de exemplos, ok? Bom, essa gravação aqui eu faço em casa e vocês vão escutar diversos ruídos. Eu não farei nenhum tratamento desses ruídos e, bom, esse é um incômodo, mas todos nós vamos ter que conviver com isso porque é difícil, né, fazer edição em casa. Isso tomaria um tempo que eu não estou disposto a gastar. Prefiro usá-lo aqui, por exemplo, para apresentar esses primeiros casos de como obter uma matriz dado um operador. Bom, esse operador que você está vendo aí na tela, ele vai nos perseguir assim por uns 3 exemplos, certo? Eu quero deixar o operador a mesma coisa e fazer certas mudanças, e a cada mudança eu acho que sou capaz de indicar para você o que acontece. E ao final, quando a gente tiver trabalhado bem com esse exemplo, já teremos uma ideia um pouco melhor de como que funciona essa questão de associação de matriz com operador. Bom, tá aí o exemplo e a pergunta: como que faz isso? Bem, a primeira coisa é expressar aquela igualdade de uma maneira diferente. Aqui eu vou expressar os vetores tanto do espaço de saída quanto de chegada na forma de coluna. Tá? A razão disso é para já criar uma certa sugestão. A sugestão é o seguinte: olha, quando você olha para isso daqui, parece, né, sugerir que aqui você poderia colocar uma certa matriz que, multiplicada por essa matriz aqui, dá essa matriz coluna aqui, certo? Por questões dimensionais, acho que é razoavelmente claro ver que a matriz A, que a ser colocada nesse espaço, ela é uma matriz de 2 por 2, matriz real 2 por 2, certo? Então é o que eu digo aqui, ó, essa tal da forma sugestiva. Bom, essa é uma sugestão, mas será que funciona? E como encontrar? Esse é o grande objetivo. Então, observe que a primeira entrada do vetor 2x mais 3y menos x mais y é 2x mais 3y, certo? Parece uma observação tola, mas veja só como a gente vai desenvolver ela. Vou reescrever esse 2x mais 3y como esse produto aqui de matrizes. Essa matriz linha 2, 3 pela matriz coluna xy. Então, e você também não vai ter problema de verificar uma coisa similar para outra linha. Menos x mais y é essa linha vezes esse vetor coluna. Vezes essa matriz coluna, vetor coluna. Eu vou ficar usando essa palavra, modificando de uma para outra com bastante constância. Bom, o que a gente vê acima parece sugerir que a matriz é essa daqui, onde a primeira linha foi obtida acima, a segunda linha logo aqui, está ainda visível para vocês, certo? Então, agora, é bom a gente tomar cuidado, porque às vezes o que a gente está fazendo não funciona, seja por algum erro no caminho ou por um erro mesmo de ideia. A nossa formulação está incorreta, né? Então é importante verificar, tá bom? Então, olha, essa eu deixo para vocês fazerem. Faz o produto dessa matriz aqui por essa matriz coluna. Você vai ver que o resultado é esse, tá bom? Então, agora, feita essa matriz, a gente construiu essa matriz por linha, tá certo? Dessa maneira a gente construiu por linha. Mas acho que o enfoque adequado aqui, e isso vai se tornar mais claro à frente, a parte mais prática é entender as colunas dessa matriz. Tá? A primeira coluna é essa 2 menos 1 e a segunda 3, 1. Tá? Vamos ver como é que a gente consegue descobrir agora, ou pelo menos identificar ou perceber um padrão agora para a construção das colunas da matriz.
A matriz já está construída, fechou, tá certo? Bom, vamos lá. Coloquei aqui lado a lado até para indicar uma mesma valoração. Eu dou valor às duas considerações, tá bom? Ó, a primeira coluna da matriz é simplesmente você pegar a matriz A aplicada a 1, 0. Faça as contas você mesmo, você verá que isso é verdade. Então vai dar o 2 menos 1. A segunda coluna é obtida o produto de A por 0, 1. Certo? Então agora a gente tem isso daqui, olha. A primeira coluna é o resultado da aplicação de A no primeiro vetor da base, no caso a base canônica. A segunda coluna é resultado da aplicação de A no segundo vetor da base, o segundo vetor da base canônica. É o que está escrito acima. Bom, aí eu pergunto, né? Mas será que isso esgota o exemplo? Bom, está tudo feito, mas nós estamos assim interessados em falar isso um pouquinho mais geral. Então, ainda nesse exemplo simples, cabe um comentário que servirá de ligação para os exemplos a seguir. Bom, aqui a gente destaca que quando escrevemos essa matriz coluna XY aqui, estamos entendendo que isso daqui representa um vetor no R2, ok? Escrito segundo a base canônica de R2. Você vê, essa frase aqui está sintetizando essa expressão, tá bom? O fato é que em R2, com a base canônica, a gente não faz distinção do vetor com o vetor coordenadas. Eu estou dando esse nome aqui para destacar que eu estou pegando ele como coordenadas do vetor V, agora em relação à base canônica. Mas é só no caso da base canônica que a gente identifica as duas coisas, o V com o seu vetor coordenadas, tá bom? Para você perceber o efeito que isso tem, é importante agora fazer alguma mudança, não é? Olha, e se não for a base canônica, uma pergunta natural, como é que fica essa relação do vetor com o seu vetor coordenadas? Ou seja, o vetor que compila, que traz as coordenadas do vetor V em si. Olha, isso daí a gente vai fazer modificando ligeiramente a base canônica. O segundo elemento da base canônica eu vou deixar o mesmo, só que eu vou até mudar o nome por uma questão de aproveitamento aqui dessas contas um pouquinho mais adiante. São expressões que estão surgindo e eu quero que vocês se acostumem com elas, tá? Então aqui é meio carregado, mas a gente vai ver que não é um preço muito alto a pagar quando nos confrontarmos com exemplos mais abstratos, tá? Eu vou mudar só o primeiro vetor, que é esse 1, 1, tá? Vocês podem verificar que esses dois vetores são linearmente independentes e, portanto, formam uma base, essa base F. Então, agora a pergunta é, quais são as coordenadas de V nessa nova base? Bom, a resposta ela é constituída desses 3 passos, e isso você vai poder fazer em muitas e muitas situações até mais complexas do que essa. Primeiro você escreve o vetor nas coordenadas da base que você já conhece. A base que aqui a gente já conhece é a canônica. Aí você escreve cada vetor da base canônica em termos dos vetores dessa nova base, da base F. Tá? As expressões estão aqui acima, e aí por isso que eu não dei essa justificativa para essas contas, porque você pode rapidamente verificar usando as expressões. Bom, então temos isso. Aí tudo que você tem que fazer agora é colocar a expressão de E1 aqui na expressão de V, a expressão de E2 aqui nessa primeira sentença aqui envolvendo V. Você chega nessa parte, isso foi o resultado dessas substituições que eu acabei de falar, e depois você deixa os Fs em evidência aqui, tá bom? Eu deixei em negrito para destacar aqui, porque eu achei que você vê que o F aqui mudou um pouquinho de estrutura, mas são os mesmos Fs, tá? Não esquenta a cabeça com isso. Bom, desse modo, as coordenadas agora são essas daqui, ó. Essa daqui é o que acompanha o F1, portanto, é a primeira coordenada do vetor nessa base.
Essa daqui é que veio multiplicando o F2, portanto é a segunda coordenada. Então aí a gente registra esse fato das coordenadas serem essas nesse vetor coordenadas. Como? Colocando a primeira coordenada na primeira linha, a segunda coordenada na segunda linha. E também aqui carregando um pouco na notação, botando esse índice F para dizer que, afinal, essas são as coordenadas que a gente tem com respeito à base F. Tá bom? E aí você pode falar assim, bom, ok, e daí? O que eu faço com isso? Bom, isso é claro que eu não estou fazendo à toa, mas você pode sim exigir alguma explicação. Veja só, a interpretação adequada para as colunas da matriz. Então, primeiro, aquela matriz que a gente construiu lá acima, ainda usando a base canônica, o jeito correto é falar o quê? Que a primeira coluna da matriz é igual a o A aplicado no vetor, no primeiro vetor da base canônica. E isso aqui é o A aplicado no segundo vetor da base canônica. E aí a gente usa esse índice C só para distinguir, né, da outra base que a gente apresentou. Mas boa parte das vezes a gente não vai carregar a notação assim não, tá bom? Bom, isso conclui o primeiro exemplo. Eu vou disponibilizar esse texto também para que você possa acompanhar com mais vagar essas ideias.